Só por hoje sou calma. Só por hoje eu confio. Só por hoje sou grata. Só por hoje sou honesta. Só por hoje sou bondosa. Então, pessoal, a gente vai começar a nossa aula. Vamos dar início, né, esse curso. E eu gostaria de iniciar esse curso falando sobre a história do Reiki, né? Como o Reiki veio, chegou até nós, quem trouxe, quem criou essa energia, quem criou não, mas quem conseguiu manifestar pela primeira vez, né, essa energia. A energia do Reiki, o criador do Reiki, vamos dizer assim, foi Mikao Usui. Mikao Usui nasceu em 15 de agosto de 1985. Perdão, 1865. Mikao Usui nasceu numa pequena vila no Japão. E ele sempre teve, ele, desde a infância dele, uma sede por aprender sobre cura. E então, Mikao Usui, ele, na sua adolescência, ele viveu no mosteiro, ele se tornou monge e foi para um mosteiro no Monte Kurama. Nesse mosteiro, Mikao Usui começou a praticar Kiko. Kiko é uma prática espiritualista, uma cultura dos monges, né, ali, de cura, uma prática de cura do corpo e da alma. Era algo que chamava muita atenção de Usui. Porém, o Kiko, a manifestação de energia do Kiko, a forma de cura dessa prática é a canalização da energia vital, você enviar a energia vital para outra pessoa. E essa prática de canalização de energia vital, ela deixa a pessoa que está enviando energia muito desgastada, muito energeticamente afetada. Porque a pessoa está enviando a sua energia. Então você tem que se tratar energeticamente, você vai pegar a sua energia positiva e enviar para a pessoa. Para outra pessoa, para equilibrar, né, ali a energia da outra pessoa. É como, eu acho que alguns de vocês já devem ter ido em benzedeira, alguma coisa assim, né? As benzedeiras, muitas vezes, quando você chega lá até elas até sentem mal, né? Ela tem aquele hábito de às vezes se sentir fraca, se sentir tonta. E isso porque ela está doando a sua energia para a nossa cura. É lindo isso, né? Mas o que acontece, gente? O Usui, ele queria algo que não fizesse com que ele ficasse indisposto depois de ajudar a pessoa, né? Ele queria enviar energia para a pessoa e continuar bem. Ele queria uma prática de cura através das mãos, continuando bem. E o Usui viveu ali por um tempo nesse mosteiro e depois ele casou, teve 2 filhos, um menino e uma menina. E o Usui trabalhou como secretário da saúde. Durante esse período que o Usui trabalhou como secretário de saúde, ele tinha aquele desejo de ainda conseguir algo que manifestasse esse tipo de cura, que fosse algo que fosse uma cura para o corpo e para a alma. Então, o Usui permaneceu ali por algum tempo e depois ele se tornou um grande empresário.
e ficou muito rico. Só que com o tempo o Zui faliu. Ele, na época em que ele foi muito rico, ele conheceu muitas pessoas da alta sociedade, como alguns políticos da época, né, governadores. Só que ele faliu. Quando o Zui faliu, ele não entrou em desespero. Ele simplesmente entendeu que agora era o momento dele voltar às suas buscas, né? Aquilo que ele tanto procurava, que ele tanto almejava ter encontrado lá no início, e ele nunca tinha conseguido. O Zui sempre foi muito inteligente, né? Ele sempre foi muito dedicado a essa questão da cura. Então ele decidiu voltar a ser monge. E ele teve o apoio da família, dos filhos, da esposa. E o Zui então voltou para os mosteiros e foi novamente ser monge. Quando o Zui voltou, ele começou a procurar sobre a técnica de cura pelas mãos, a cura do corpo físico. Porque já que quando o Zui estava nos mosteiros, novamente, as pessoas estavam muito voltadas para a cura da alma. E ele tinha essa busca, ele tinha essa curiosidade de entender a cura através das mãos do corpo físico. Então ele perguntava para os seus mestres como que fazia, onde que ele podia encontrar algum material, alguma forma, né, para ele entender, para ele saber como que eram feitos, como que grandes mestres fizeram a cura através das mãos, né? Grandes mestres como Buda, né? Buda nasceu em média aí 400 anos antes de Cristo, e Buda também manifestou cura através das mãos. E como Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo, Buda pesquisou, o Zui pesquisou muito sobre Jesus Cristo. Eu falei naquele vídeo que eu mandei para vocês que eu não pretendo falar sobre religião, mas eu quero falar uma crença de alguns monges budistas, né? Eu não estou dizendo que seja isso, mas são crenças deles. Alguns monges budistas acreditam que Jesus Cristo viveu em mosteiro, dali da média dos seus 13 até os 28 anos. Porque Jesus ele tinha muitas práticas muito parecidas com práticas de monge, prática do pessoal, né, que são dos mosteiros, como prática de meditação, jejum, né, a prática da respiração. E Jesus Cristo tinha esse costume. Jesus Cristo tinha o costume de, quando ele queria falar com Deus, ele subir para o monte, né, e meditar. Então, alguns budistas, alguns monges acreditam que Jesus tenha crescido em mosteiro. Isso não é uma afirmação, gente, eu só estou falando da crença deles. Então, o Zui pesquisou muito sobre como Jesus Cristo fazia as curas através da mão, mas ele não encontrou nenhuma forma de fazer. Ele sabia que ele fazia, mas ele não encontrou como ele fazia. E então ele chegou para um mestre mais uma vez e perguntou para o seu mestre: mestre, como que Buda, como que Jesus Cristo e alguns mesmo dos seus apóstolos depois fizeram a cura através das mãos, a cura do corpo? E esse mestre respondeu para ele da seguinte maneira: procure dentro de si. Não existe uma explicação. Procure dentro de você. O Zui decidiu então que iria fazer um retiro espiritual de 21 dias. O Zui voltou então ao Monte Kurama, onde ele fez a prática do Kiko lá na infância. E ele foi fazer no Monte Kurama esse retiro espiritual. Os monges, quando eles subiam
pro Monte Kurama ou para algum monte para fazer retiros espirituais, eles costumavam contar o dia com pedra. Já que eles não levavam calendário, eles não levavam nada assim, né? Então, eles contavam o dia com pedras. Então, o Zui pegou 21 pedras e subiu pro monte. Todos os dias, quando o sol nasce, ele joga uma pedra, que é um dia a menos do propósito. O Zui, então, permaneceu ali, fazendo as práticas que eram habituais dele, de meditação, canto, rezo, e prática de respiração, né? Que a gente vai ainda estudar um pouco sobre a prática da respiração também. E uma prática também que que existe ainda hoje lá no Monte Kurama, e eu acredito que não só no Monte Kurama, mas também em alguns outros mosteiros, eles ficavam embaixo de uma cachoeira ou de uma cascata, deixando a água cair na coroa, sobre o coronário, para que abrisse o chakra coronário. Então, essa também foi uma prática que Buda, que o Zui fez durante esses 21 dias. Existem alguns contextos, algumas diferenças de história, até porque é algo, né, que é antigo, que aconteceu. O Reiki foi fundado no ano de 1922. Então, de lá para cá, teve algumas mudanças. E uma dessas coisas que se perdeu na história são onde ele alcançou a iluminação. Que a intenção dele era alcançar a iluminação, assim como o Buda alcançou e como Jesus era iluminado, né? E ele queria alcançar a iluminação. Então, uma das coisas que se diferem é o momento da iluminação, porque algumas pessoas contam que ele, ao jogar a pedra no 21º dia, né, a 21 pedra, ele recebeu a iluminação. Já outras pessoas contam que ele não recebeu, que ao fim dos 21 dias ele continuou sem resposta. E ele não desistiu, né? Ele continuou, ele persistiu, ele manteve firme ali o seu desejo daquele aprendizado, daquela iluminação. E com o passar do tempo, ele já não sabia mais quantos dias ele continuava ali, porque as pedras tinham acabado, ele não estava mais contando o tempo. E um belo dia, ele foi praticar a meditação, e algumas pessoas contam que ele estava sentado na ponta da pedra no Monte Kurama. Outras pessoas falam que ele estava embaixo da cachoeira, deixando a água cair no coronário para abrir a coroa. E que nesse momento ele viu uma grande luz. E aquela luz muito intensa vindo na direção dele assustou ele. Ele até quis correr naquele momento, porque ele teve medo do que seria. Só que ele estava muito fraco já, devido a muitos dias de jejum, e ele sabia que ele não ia conseguir correr muito, muito longe. Então, ele permaneceu ali por um tempo e a luz só se aproximando. Então ele lembrou do que ele estava buscando, que ele buscava a iluminação. Então ele falou: Senhor, se essa for a minha iluminação, eu aceito. Então ele permaneceu, acalmou, praticou a respiração consciente e se acalmou e ficou ali, e a luz foi se aproximando. Essa luz, ela acertou a testa, o terceiro olho de Uzui, como tipo um choque mesmo, uma pancada na testa. E essa luz veio em forma de raio e acertou a testa dele, abrindo o terceiro olho. Quando abriu o terceiro olho, ele pôde perceber a imensidão
do universo. E nesse momento ele foi iniciado no Reiki. E esse raio, ele é um dos símbolos do Reiki. É o último símbolo, inclusive, que a gente recebe no Reiki quando a gente faz o mestrado. E ele recebeu o primeiro símbolo, porque ele estava sendo iniciado naquele momento. E assim, vocês vão aprender a partir do Chokurei. E o Haku, que é esse símbolo, que é o raio, ele é o último símbolo que vocês aprendem. Porém, na hora da iniciação, ele é o primeiro a ser aplicado. Vocês sempre vão aplicar os símbolos de trás para frente, porque como eu falei lá naquele vídeo que eu fiz para vocês, o Chokurei, ele é o símbolo de ativação. Então, todos os outros símbolos que vocês forem receber depois, ele precisa ser ativado pelo Chokurei. E então, quando a gente usa mais de um símbolo, a gente usa de trás para frente, do último que aprendeu para o primeiro. Nesse momento, vocês vão usar o Chokurei para ativar mais tempo a energia do Reiki. E então ali foi a iluminação de Uzui, foi quando ele recebeu os símbolos, né? Ele recebeu todos os símbolos e ele teve medo de esquecer, mas a espiritualidade falou com ele que ele não esqueceria os símbolos e que ele deveria passar para frente, que essa energia não era para ficar só com ele. E ele perguntou se ele sentiria fraqueza quando ele fosse realizar o Reiki em alguém. A espiritualidade disse que não, porque a energia não seria doada dele, seria a energia universal. Então deu o nome de Reiki, né, que é a energia do universo, mais a energia, mais o nosso Ki, que é a nossa energia, a união das duas energias, né, trazendo a energia do universo para equilibrar a nossa. E o Uzui, então, começou praticando ali dentro de casa, com a família, com os amigos, com o pessoal que morava ali perto. Ele fez muita ajuda para pessoas pobres, mendigos. E uma das situações, assim, muito grave que aconteceu no Japão, que teve um terremoto na época. Nesse momento, o Uzui já tinha abrido sua escola de Reiki. Nesse tempo, o Reiki só é ensinado para monge. E na sua escola, aí teve esse terremoto durante o período em que ele estava trazendo muitos ensinamentos do Reiki para monges. E hoje existe inclusive um memorial em homenagem ao Uzui, porque nesse tempo desse terremoto, o Uzui e seus alunos, os monges, curaram muitas pessoas, ajudaram no processo de cura de muitas pessoas na rua, nos hospitais, ali durante o processo mesmo do acontecimento, né, do terremoto. Então, o governo do Japão fez um memorial em homenagem a ele, que ainda hoje esse memorial existe. E assim, gente, foi a história, né? Assim foi trazido o Reiki pra gente. E essas energias foram vindo passando depois. Vocês vão perceber com o tempo, quando vocês começarem a ter curiosidade de olhar na internet, que vocês vão ver algum símbolo um pouquinho diferente do outro. Mas é porque antigamente os símbolos eles não podiam ser desenhado e mantido o desenho. Desenhava, você ia fazer um curso, você desenhava até decorar, porque você tinha que jogar fora. Aí rasgava, queimava, na maioria das vezes queimava, né, para a energia não ficar ali fluindo. Então, nesse período que as pessoas desenhavam e apagavam, vinham pessoas de um mosteiro, por exemplo, de um mosteiro vinha um monge, e depois ele voltava e ia passar para os outros. E de outro mosteiro também vinha um monge para a escola, quando voltasse para o mosteiro passaria para os outros. E nessa questão de vir um de cada lugar, alguns traços dos símbolos ficam diferentes, porque um aprendeu e de repente ele aprendia um traçozinho ali diferente, e já levava para o seu mosteiro daquele jeito, e assim sucessivamente. Mas a energia em si é a mesma. Às vezes é só um pequeno traço, uma pequena diferença, mas a energia do símbolo é a mesma. Então essa é a história do Reiki.
Eu não vou falar sobre os princípios do Reiki, para o nosso vídeo não ficar muito longo. A gente vai deixar para uma próxima aula. E eu espero que vocês tenham gostado da história, né? Que eu acho muito bonita. A persistência, assim, o foco.